O que é economia? Informações simples e didáticas. Os vários significados do termo economia. Podemos distinguir pelo menos 4 significados mais marcantes para o termo economia. Reserva. Tenho uma economia no banco. Guardei um pouco do que ganhei e fiz uma pequena economia. Cautela. Gaste com economia para não passar apertos financeiros. Quando dizemos que uma dona de casa é econômica, significa dizer que ela trata de comprar pelo menor preço. Nunca cozinha mais do que vai ser consumido e evita que as coisas se estraguem. Esta dona de casa não é desperdiçadora, nem leviana, nem mão aberta. Conjunto de atividades que visam ganho. A economia do Brasil precisa urgentemente de cuidados. As atividades que compõem a economia do país estão atravessando um período cuja tendência é a estagnação. Economia como ciência. A economia é a ciência cujo objeto é o estudo das atividades que visam ganho, e o economista é o profissional que dedica seu tempo procurando entender de maneira científica como se relacionam as diversas variáveis que definem as inúmeras atividades que visam ganho ou atividades econômicas. A atividade econômica. Existem 2 correntes de entendimento quanto à atividade econômica, ou seja, teoria individualista. Um grupo de estudiosos entende que a atividade econômica é, em sua essência, individual, depende unicamente de cada indivíduo, ou seja, está sujeita apenas às aptidões e interesses de cada pessoa, que será próspera ou não, dependendo unicamente do indivíduo. A teoria individualista reconhece que os indivíduos, ao agirem economicamente, se relacionam entre si na divisão social do trabalho, mas este relacionamento se dá entre agentes individuais, cada um dos quais atuando autonomamente, tendo em vista apenas seus desejos ou suas necessidades. Se milhões de agentes individuais colaboram entre si, formando empresas, somente o fazem porque, para cada um deles, os benefícios dos seus pontos de vista pessoais atendem seus interesses individuais. Para os individualistas, cada trabalhador sabe o que lhe convém e é capaz de escolher a atividade econômica que lhe pareça mais vantajosa. Segundo esta teoria individualista ou marginalista, como dizem os economistas, até o escravo sempre pode optar entre o trabalho forçado ou o castigo corporal, entre a submissão, a rebeldia ou a fuga. Se a maioria, durante a maior parte do tempo, se submeteu aos desejos dos senhores, isso indica apenas que esta possivelmente era a melhor opção para eles na época. Teoria marxista. Um segundo grupo, cujo defensor mais conhecido foi Karl Marx, entende que a atividade econômica é sempre coletiva, sempre realizada por uma sociedade, que pode ser uma nação ou uma tribo. O fundamental nessa segunda abordagem é que cada indivíduo desempenha na economia um papel que lhe é oferecido pela forma histórica assumida pela divisão social do trabalho. Se esta forma for, por exemplo, o escravismo, haverá indivíduos exercendo os papéis de escravo,
mucama, feitor, mercador de escravos, etc. Se a divisão do trabalho for capitalista, os papéis de escravo, etc., desaparecem e surgem outros, como o de operário na fábrica, agricultor, comerciante, bancário, entre muitas outras funções. Entende este grupo marxista que os papéis de cada indivíduo no conjunto de atividades econômicas são frutos da organização social e o papel a ser vivido por cada indivíduo tem nada a ver com vocação ou inclinações naturais. Se alguém nasce escravo, seu papel já está definido desde seu nascimento. Será escravo. Se a pessoa nasce na favela, muito pobre, a menos de raríssimos casos, mas muito raros mesmo, ela exercerá atividades secundárias, como, por exemplo, auxiliar braçal ou flanelinha. O interessante da teoria marxista é que ela defende a intervenção do Estado para organizar o trabalho segundo os interesses da coletividade, evitando desta maneira que o bebê favelado já nasça com seu futuro praticamente definido, ser um mulambento qualquer. O plano marxista não prevê esmolas do tipo Bolsa Família e outros engodos, cujo objetivo verdadeiro não é ajudar quem quer que seja, mas angariar votos. No marxismo, o governo tem a função de verificar onde o país está precisando de mão de obra e de preparar pessoas para suprir a necessidade da coletividade. No caso do Brasil, por exemplo, o governo precisa preparar jovens para serem técnicos agropecuaristas, para desenvolverem as pequenas propriedades, técnicos rodoviários para trabalhar na conservação e construção de novas estradas, de técnicos portuários e aeroportuários para melhorar o atendimento nos portos e aeroportos, de técnicos em segurança pública, a fim de acabar com o soldado mal preparado e corrupto, de formar técnicos em administração pública para ocupar cargos nas prefeituras e órgãos governamentais, de formar enfermeiras, ferroviários e milhares de outros profissionais que efetivamente possam contribuir para fazer do Brasil um país melhor para se viver. A economia como ciência. Em face do que já foi visto nos slides anteriores, não surpreende que marxistas e marginalistas tenham concepções muito diferentes de economia enquanto ciência. Para os marginalistas, a ciência econômica tem como base um sistema social que maximiza a liberdade dos indivíduos, ou seja, a concorrência perfeita, onde os agentes são livres para formar as decisões que melhor lhes convenham. Para os marxistas, a economia é a ciência do social, abrangendo em seu campo de estudo o conjunto de atividades que formam a vida econômica da sociedade. A lógica da economia seria constituí-la como ciência social total, englobando a economia, a sociologia, a politologia, a antropologia e etc. Entretanto, esta organização se choca com a realidade contemporânea da divisão do trabalho em campos separados,
cada um dando lugar a uma profissão autônoma, tais como sociólogos, politólogos, ou seja, cientistas políticos, antropólogos, que em razão da corporatividade dificulta o desenvolvimento da ciência como um todo. Capitalismo, regulação da produção. Examinamos agora como funciona a regulação pelo mercado das atividades produtivas no capitalismo. A sociedade capitalista está dividida em duas classes: burguesia e proletariado. A burguesia é a classe proprietária, dona do capital, e vive dos frutos desse capital através de juros de empréstimos, dividendos, arrendamentos, etc. O proletariado é a classe não proprietária, que somente participa da produção, vendendo às empresas controladas pela burguesia sua força de trabalho por salário. No capitalismo, as empresas são livres para produzirem o que quiserem, nas quantidades que melhor lhes convierem e para vender pelos preços máximos que seus compradores estiverem dispostos a pagar. Não existe um órgão que faça a regulação da produção nacional. Não existe qualquer compromisso com a demanda. Não existe regulação da produção. Por exemplo, o Brasil consome X toneladas de arroz por mês. As empresas produtoras de arroz não têm qualquer compromisso com o X consumido. Em muitos casos, o país precisa comprar no exterior, embora existam empresas nacionais que, se orientadas, poderiam juntas suprir as necessidades nacionais. Assim acontece com milhares de produtos e é exatamente em razão desta falta de organização que os estrangeiros dominam os mercados brasileiros de automóveis, alimentos e muito mais. Quando o governo se organizar e fizer um planejamento sério e livre da corrupção em todos os níveis, sem dúvida será capaz de se organizar para planejar a nossa produção de alimentos, vestuário, remédios e tudo mais, de tal maneira que as empresas tenham o compromisso com o suprimento da fatia de mercado que a elas estarão destinados, com a contrapartida da garantia de venda e preços justos. Nestas condições, a nossa indústria crescerá e trabalhará com segurança, certas das suas respectivas fatias do mercado interno e, por que não, também das fatias do mercado externo que o governo lhes poderá garantir. Enquanto a produção for regulada pelo mercado, sem qualquer macro-orientação, o cenário será de incerteza e recessão. O futuro do capitalismo. O capitalismo, segundo o entendimento atual, tudo leva a crer, não passará de uma etapa da história da humanidade na qual se registram muitos enganos e malfeitos, mas que nem por isso deixará de ser transitória, devendo um dia ser superada e sucedida por algum modo superior, bem melhor e muito mais inteligente. Esta visão tem a vantagem de procurar as leis do movimento, isto é, da evolução e mudança do capitalismo enquanto sistema
socioeconômico. Temas da economia contemporânea. Discute-se muito os limites da presença do Estado na economia. Os capitais privados, em particular no Brasil, são, na maioria, de origem estrangeira. Estes proprietários, donos do capital, se consideram expoliados à medida que os impostos pagos por eles servem para financiar a expansão de produtos e serviços que eles vão fazer concorrência ou tirar mercado no futuro, tais como pesquisas para a produção de vacinas, medicamentos, tecnologia e educação. Não há proprietário que queira que os veículos nacionais deixem de ser americanos, alemães, japoneses, coreanos, italianos e chineses. Não há capitalista que queira que o Brasil cresça e produza ele mesmo, com capital nacional, a soja, o café, o trigo, a carne, etc., que hoje eles dominam, mas libertas quaesera tamen, como diria Tiradentes, liberdade, embora tardia. É triste, mas é verdade, a economia de mercado, da oferta e procura, é importante para quem já tem estrutura. Entretanto, é um pesadelo para quem tem a estrutura brasileira. Por trás da engenhosa distinção entre bens públicos e outros bens se encontra o dogma liberal de que a atividade econômica deve ser exercida pelo capital privado, cabendo ao Estado apenas aquelas atividades que, pela sua natureza, não são passíveis de exploração mercantil. Nem tanto a terra, nem ao mar. A conservação das estradas, por exemplo, foi praticamente toda privatizada, mas o governo precisa incluir nos contratos de concessão cláusulas que atendam aos interesses nacionais de emprego de pessoal, especialmente de pessoal treinado para exercer funções estratégicas, a fim de que o Brasil faça concessões, mas não perca o direito de planejar as vagas de emprego e a qualidade dos serviços dentro de um contexto nacional como um todo, que produz os lucros que a empresa concessionária deseja, mas que também atenda aos interesses da coletividade brasileira.